É terrível você ver como é que as coisas estão acontecendo hoje em dia. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos o pai da fé. Nós lemos aqui nesse texto, ou nesses textos, quando Abraão, claro que o contexto, se você o ler, vai estar falando de justificação pela fé e não pelas obras, e essa coisa toda. Mas a passagem, mesmo assim, o texto que nós lemos aqui, demonstra a fé de Abraão em acontecimentos naquela época. Porque a Bíblia afirma, e Paulo afirma, que Abraão, mesmo estando já, alguns redondam, dizem com 100 anos, 99, e Abraão, vendo que Sara também já estava com seus 90, velho, ele creu mesmo contra a esperança. Claro que isso é um trocadilho de palavras, onde nós podemos dizer assim, que Abraão creu mesmo que as evidências externas, as evidências circunstanciais, fisiológicas, biológicas, científicas, mostrassem que não havia esperança. Mesmo que, olhando para essas coisas, não se via esperança para acreditar na promessa de que ele seria pai de multidões, ele não duvidou. Então ele creu contra a esperança, nesse sentido. Porque olhando muitas vezes com os olhos naturais, a gente não vê esperança em muitas coisas. A esposa não vê esperança de que o marido chegue ao ponto. O marido perde muitas vezes a esperança olhando para as circunstâncias, dizendo, não, essa mulher nunca vai chegar lá. E às vezes nós mesmos olhando para a situação da saúde ou financeira, você fala, poxa, tudo indica que é impossível. Olhando para os filhos ou para os pais, ou para o seu vizinho, você vai dizer, não dá para acreditar que vai haver mudanças aqui. E aí, a esperança natural, olhando com os olhos naturais, não há esperança. Então nós precisamos crer contra a esperança. Porque quando nós cremos é o uso da fé, e na fé habita a real esperança. Porque na fé a esperança não funciona com os olhos naturais, não é pelo que se vê, mas pelo que se espera. A fé que agrada a Deus é exatamente essa, que olhando com os olhos naturais e calculando, fazendo cálculos com a nossa mente humana, a gente vai dizer, não tem jeito. Porém, Paulo diz, ele creu no Deus que traz as coisas à existência. Ele creu no Deus que mesmo que não exista, ele faz existir. Ele não creu num Deus que precisa alguma coisa existir para fazer você crer. Não, ele creu num Deus que eu não estou vendo, mas Deus faz com que aconteça. Sara não tem condições de dar à luz a um filho, mas eu creio num Deus que traz as coisas à existência. Eu não tenho condições mais de produzir, porque olhando para ele e para ela não havia esperança, mas ele creu, isso lhe foi imputado como justiça. É esta fé que precisa ser renovada em nós. É esta fé que agrada a Deus. E não só em Abraão, que chamado por Deus a sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um local onde Deus ainda o mostraria, e ele levanta a cabeça e sai, acreditando que Deus o levaria e cumpriria a sua promessa. Já estando com seus 75 anos de idade, ele foi. Sem medir, sem fazer cálculos, ele foi. Mas hoje nós estamos calculando demais. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Mais 2 aí é 4, não é 5. Como é que Deus vai operar em cima disso? Será que eu vou chegar até lá? Não, Deus falou, Deus cumpre. A promessa dele está feita, ele não vai falhar. Aquele que espera no Senhor, com certeza alcançará a vitória. Mas como é que a gente está vivendo? Às vezes eu me escuto dizendo coisas que não deveria ou não deveriam ser ditas por um homem espiritual. Atitudes que eu penso em tomá-las
quando na realidade não cabem bem a alguém que tem fé. Não cabe bem eu virar e dizer, tudo bem, se você quer que eu me deite com Agar, como disse Sarai, eu me deito. Tudo bem, já que a coisa está difícil, então vou tomar essa decisão. Não, pela fé eu espero em Deus. Pela fé eu vou acreditar contra tudo aquilo que diz que é impossível. Pela fé, e essa fé agrada a Deus, Ele vai mover coisas que mesmo que você não esteja vendo, e talvez a sua mente natural te diga, não tem condições, a fé está dizendo, continue acreditando porque Deus faz acontecer. Mas nós estamos entrando, eu falo por mim, em uma estrada muito perigosa. Porque estamos passando para o natural e para os cálculos. Imagine se Abraão fosse agir assim. Não tem mais jeito. Ela não pode, eu também não posso. A promessa de Deus vai cair por terra, não tem sentido isso. Mas eu vou continuar sendo crente. Tudo bem, Deus é bom, Ele é poderoso, eu creio em Deus, mas esse tipo de coisa não vai acontecer. Não é assim que a gente tem feito. Eu continuo sendo crente, eu acredito em Jesus como meu Salvador, vou à igreja, mas essa situação eu já pus na minha mente que não tem jeito. Ou não é assim que a gente está vivendo? Quando está exatamente aí a diferença, a gente dá glória a Deus com os lábios, mas o coração está longe dessa verdade. O texto diz aqui que como Abraão creu, ele deu glórias a Deus. Não é que ele falou glórias a Deus, ele glorificou a Deus com a sua fé, com o seu ato. E é esta glória que Deus está querendo. É esta honra que Deus está querendo, que mesmo a tempestade me soprando, me empurrando para trás, eu digo, eu vou chegar do outro lado. Eu vou alcançar os meus objetivos. Eu não vou esmorecer, eu não vou desanimar. E a gente nota a ausência de fé quando nós começamos a dizer coisas que não deveríamos dizer, a fazer coisas que não deveríamos fazer e a pensar coisas que não deveríamos pensar, a frequentar lugares que não deveríamos, a andar com pessoas que não deveríamos, aceitar propostas que não deveriam e tratar de coisas da maneira que não deveríamos tratá-las. Quando começamos a nos comportar de maneira dúbia, de maneira sim e depois de maneira não, de maneira a negociar pensando no meu proveito, ainda que isso leve o outro em prejuízo, mesmo que isso não seja do agrado de Deus, o importante é que eu saia dessa situação ganhando. O importante é eu sair dessa situação ganhando, ainda que não seja agradável a Deus. Isso denota ausência de fé. Porque quando a gente tem fé, mesmo que seja para o nosso prejuízo, a gente vai agir com honestidade. A gente vai agir de maneira que glorifique o nome do Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Que há atitudes hoje no meio da gente assim, parece que está normal. Mas não está. A gente tem que voltar para a loucura da fé. A gente precisa voltar para aqueles comportamentos que a sociedade não compreende. Que muitas vezes somos provados por pessoas perto de nós que vão duvidar daquilo, mas nós vamos falar, não, eu continuo acreditando. Você é doido? Sou louco. Louco em Cristo. Louco pela fé. E a fé é aquilo que você não está vendo, mas eu estou antevendo. Você não está vendo, mas eu estou crendo, porque Deus cumpre. Deus age sobre a fé da gente. Quando Davi foi participar da guerra, levando queijo, levando comida para os guerreiros, e ele chega num campo de batalha onde milhares de soldados estavam com medo, milhares de soldados estavam crendo nas circunstâncias, milhares de guerreiros estavam crendo no que viam e não no que não viam. Todos os soldados olhavam o tamanho de um gigante. Todos os soldados viam a quantidade de guerreiros e o tamanho de um homem de 3 metros de altura. Havia um teste, creio eu, havia uma experiência, havia uma oportunidade para Deus ser glorificado e o nome de alguém ser exaltado. Então Davi chega no campo de batalha
E ele então olha e diz, olha como é que é a esperança, como é que é a fé. Ele diz, quando vai para a guerra, ele diz para o gigante, você vem contra mim com espada, com lance, com escudo. Ele diz, você vem contra mim com coisas visíveis, com coisas de homem, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. E hoje mesmo eu vou te matar e eu vou dar a sua carne para os animais do campo comerem, e toda a terra vai saber que é Deus de Israel. Isso é crer contra a esperança. Ele não olhou para o seu tamanho, e nem para o tamanho do gigante. Ele não olhou para a sua idade, para a sua incapacidade física. Ele olhava para o tamanho do Deus dele. Isso é loucura. Se ele fosse parar para calcular o tamanho dele, a idade dele, a experiência dele, a experiência do gigante, o tamanho do gigante, o tamanho dos guerreiros, de todo mundo com medo, a fé ia por terra. Mas é assim que a gente está fazendo. Minha esposa não está crendo, eu também não vou crer. Meu marido não está crendo, eu também vou me abater. O pastor fulano de tal está fraco, também vou me enfraquecer. As circunstâncias lutam contra mim, então eu vou também diminuir a minha fé. Já que o pessoal está tudo crendo assim, já que a maioria está sem fé, eu também vou me abater. Davi olhou aquilo tudo, eram milhares de guerreiros, ele não quis nem saber. Há um Deus assentado num trono, ele não mudou, a sua glória ainda enche os céus e enche a terra. Ele é Deus e ninguém muda isso. Eu não posso andar para trás. Você precisa acreditar nisso mais uma vez, renovar as suas forças e parar de vestir a camisa, a roupa, as armaduras dos reis desviados. Há uma veste para você, há uma roupa que Deus fez para você espiritual, na sua medida. E Deus quer enchê-la cada vez mais de fé, de autoridade, de poder, de graça, de conhecimento, de autoridade. Você não pode aceitar menos do que isso. Nós não podemos aceitar menos do que isso. Por que antigamente adolescentes e jovens e anciãos velhos eram usados por Deus e falavam coisas que nos deixavam crianças eram tomadas em profecias, tinham sonhos espirituais. E hoje o que aconteceu com o nosso povo? Crentes cansados, abatidos, ausência de fé. Havia honra em ser crente, havia honra em ser diácono ou diaconisa. Hoje um relaxo, uma pouca vergonha. Havia honra em ser pastor, em ser obreiro. Hoje virou uma pouca vergonha. Havia honra em ser líder de alguma coisa. Hoje virou uma pouca vergonha, ausência de fé. Já não se arregaça as mangas e luta por aquilo que crê. Não se preocupam mais em, o que tem envergonhar a igreja? Ausência de fé. O que tem falar o que não deve? Ausência de fé. O que custa? O que faltar aos cultos, não ser presente? Não dar exemplo de crente? Isso não pode cair. Quando cai, ausência de fé. Quando a gente falha nisso, consequências são graves. Por um momento, Abraão titubeou e deitou-se com Agar. A guerra está até hoje. Até hoje. Aqueles homens estão em guerra. Ele pode vir a mim com pau, com espada, aliás, com escudos, com lança, com todo o seu tamanho. Eu posso estar vendo homens que eu crio escondidos, meus irmãos mais velhos escondidos nas pedras, meu rei que eu respeito escondido atrás das pedras, nas cavernas, todo mundo tremendo. Mas o meu Deus é o mesmo Deus. Ele não mudou e não vai mudar porque o outro enfraquece. Ele ainda é Deus que abre mar para nós passarmos. Nós não podemos aceitar isso nessa geração. Ainda é possível sermos uma igreja fervorosa. Ainda é possível termos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, onde a gente tema a conversar e falar besteira perto deles. Hoje os jovens falam coisas loucas com idosos porque perderam o respeito e vice-versa. Antigamente os anciãos eram anciãos mesmo que aconselhavam. Hoje você não pode escutar ninguém. Uma hora fala uma coisa boa, outra hora fala uma besteira.
Antigamente os filhos chamavam os pais com respeito e os tratavam com respeito. Hoje perdeu-se a vergonha na cara, ausência de fé. Fé. A partir de hoje seu nome não é mais Abrão, um antepassado famoso. A partir de hoje seu nome é Abraão, pai de multidões. A partir de hoje seu nome não é Sarai, que é briguenta, rabugenta, pirracenta, contenciosa. A partir de hoje seu nome é Sara, que é princesa, ou uma senhora, líder de muitas mulheres. Ah, bem. Daí para frente Abraão começa a chamar Sarai de quê? De Sara. Mas ela continuou ficando velha. As pelancas começaram a aparecer mais ainda, as rugas aumentavam, mas ele chamava ela de princesa. Abraão mais velho, talvez mais barrigudo, talvez mais sem condições, mas ela o chamava de pai de multidões. Deus falou, eu creio. Mas hoje já não se briga mais por essas coisas. Se o meu trabalho me tira da igreja, eu não estou nem aí. Se minha namorada me tira da igreja, eu não estou nem aí. Se os meus costumes me afastam da obra, e assim eu não posso fazer a obra, eu não estou nem aí. O que importa é o dia a dia. Isso mudou, antigamente não era assim. Ausência de fé. Esses adolescentes e jovens que estão crescendo no nosso meio, nós somos culpados em parte por causa disso, nós os mais velhos. Estão vendo, estão assistindo o nosso passeio, o nosso desfile de incrédulos. Israel estava debaixo de uma situação terrível. Na época quem reinava era Acabe no Reino Norte. Mais de 900 profetas falsos estavam reinando junto com Acabe e com Jezabel. O reino estava virado de cabeça para baixo. Os profetas que ainda eram fiéis estavam escondidos em cavernas, porque Jezabel estava matando todo mundo. E os profetas não deixaram de ser profetas do Senhor, mas tiveram que se esconder. Esconderam em cavernas. Então Deus vai lá numa região onde ninguém dá nada por ela, vai lá em Tisbé, ou Tisbe. Levanta um homem rude, de pele queimada pelo sol. Dizem que aquele povo daquela terra era um povo meio inculto, eram homens meio grosseiros. Deus levanta Elias, e quando ele é introduzido no contexto escriturístico, você não vê citar nome de pai, de mãe. Não há genealogia de Elias, um profeta, um tisbita de Gileade. Deus o levanta no meio de uma situação terrível. E ele entra com fé. E quando ele aparece, já aparece dizendo: olha, vive o Senhor perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva cairá, senão segundo a minha palavra. E o céu se fechou. Não choveu. 3 anos e meio. Era Deus afrontando o suposto Deus Baal, o suposto Deus da fertilidade, da chuva, da vegetação e da gravidez das mulheres. Não vai chover, e não choveu. Um homem só. Aleluia. Um homem. Não era de família real, não era de família importante, não aparentava ser de família sacerdotal nem nada. Simples, com roupas de animal, um cinto apertando as suas roupas, dormindo pelas cavernas, levando chuva na cabeça, morando na beirada de ribeiros, ao sol e ao relento, à chuva. Era assim ele, abriu mão das coisas que talvez ele tinha prazer para servir a Deus. Talvez ninguém desse nada por aquele homem que devia até cheirar mal, mas por onde ele passava, Deus passava com ele. Onde ele falava, Deus o honrava. Onde ele ia, Deus ia junto com ele. E quando chegou o tempo, Deus o arrebata e o leva para estar com ele no céu. Fé! É preciso isso. Clamar enquanto parece que não tem ninguém ao seu redor. Ele achou o Senhor, se escondeu na caverna e disse: eu fiquei sozinho. Deus falou: ficou não, tem mais 7.000. Tem uma galera escondida aí, mas quando você aparecer, ninguém vai se animar. Tem gente parada, mas quando você for renovado na fé, as pessoas vão se animar.
Tem gente caída lá fora parada, mas quando vê que você ergueu a cabeça, se tornou um homem de Deus, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, eles se reanimarão. Parece brincadeira, mas não é. Esse poder que Deus dispensa sobre você, quando você o abraça, coisas acontecem ao redor da sua vida. Deus entrou na cadeia para libertar Paulo e Silas, mas abriu as portas das prisões de todos os presos, irmãos. Teologia, sabedoria, entendimento, tudo com decência e ordem, mas a ausência do poder e da fé não pode desaparecer do nosso meio, não. Era um grande homem de Deus e pregava com sabedoria, e talvez com voz mansa, mas ele dizia: quando preguei para vocês não foi com sublimidade de palavras, mas no poder de Deus. Minhas palavras consistiam no poder de Deus. Havia poder nas palavras dele, porque ele tinha uma vida regada de fé. Se você tomar uma decisão hoje, saiba que amanhã o inferno se levanta. Eu não estou falando para parecer bonito, não é assim mesmo. Hoje você faz um propósito no seu coração e fala: amanhã eu começo a agir assim. O diabo se levanta. Marido quer sair na porrada com a mulher, mulher quer sair na porrada com o marido, vem encrenca não sei de onde. Não é coincidência, é o diabo mesmo. Você se aquieta, ele se aquieta. Quando você fala: amanhã eu começo um propósito, você não precisa nem falar. São 20 anos que eu estou pastoreando, e quantas vezes em pensamento eu falei: a partir de amanhã eu tomo um propósito novo. Ele fica te olhando. Ele já não tá, hoje ele não assistiu televisão, agora assiste todos os dias. Peraí, epa, ele não tomou o café da manhã. Tomou não? Ih, esse cara está em jejum. Opa, presta atenção, olha lá, olha como é que ele está. Ih, passou um mulherão na frente, ele olhou para o outro lado, não olhou para o burum-fum-fum dela. Esse cara está na vigilância. Peraí, vão mandar encrenca para ele não aguentar. Aí levanta meio mundo contra você, para você falar: daqui a pouco você buf, estoura. Fala: não adianta nada, começa a orar e jejuar, a coisa piora. Eu vou parar. Não está piorando, está melhorando. Está melhorando. Enquanto o soldado está ali dentro do buraco, bala só está passando por cima. Zium, zium, zium. Aí eles param de atirar. O cara está escondidinho. Gastar bala para quê? Quando você põe a cachoboca para o lado de fora, bum, 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 bum. É assim que o diabo faz. Ele quer te manter no buraco. Você está no buraco quietinho, ele não dispara. Deixa você quietinho ali. Deixa ele quietinho. Deixa ele continuar com a vida tranquila que ele tem, ela tem. Você fala: está tudo bem para o meu lado. Olha como é que minha vida está indo bem. Está indo bem nada. Crente que não tem luta, não tem guerra, está andando para trás. Nós estamos num campo de batalha. O leão está rugindo ao derredor. É um campo minado. Isso aqui na conversa do pastor Edivaldo. A nossa guerra é contra os principados e potestades. Você acha que eles estão dormindo? Acho que o diabo nessa hora está fazendo o quê? Não tenho nada para fazer. Dormindo? Não. Se nós somos crentes, se somos soldados, guerreiros do Senhor, essa guerra não para, ela é mais real do que o material, do que o visível. Nesse momento há uma guerra espiritual acontecendo aqui no nosso meio, lá fora, na sua casa, no seu trabalho. Há armas forjadas preparando para que você se enfraqueça na fé, para te atacar no seu trabalho. Uma mulher querendo que você caia, um camarada querendo que você saia da graça, ele deu um soco. Um policial de trânsito que vai te parar sem motivo para te ofender e você sair da graça. Um bêbado que vem na igreja, no culto das irmãs, para ver se o pastor desce, e ao colocá-lo para fora ele se irrita, e eu meto a porrada nele porque meu sangue é quente. Há laços o tempo todo. O tempo todo. O telefone que toca, quando você entra na internet. Eu nunca vi com a gente. Você clica lá num filme, eu clica lá num não sei o que, eu clica lá numa mensagem, aparece uma mulher pelada. O que é que essa miséria vem fazer aqui? E o capeta é tão terrível que a mensagem evangélica não aparece. Eu não sei como é que eles conseguem. A gente não consegue ser desse jeito, fazer aparecer mensagem evangélica quando o outro clica. Aí você clica numa porcaria daquela, tchum, e aparece aquele troço. E você clica 1000 vezes para fechar. Não vai embora. Clique de pé, clique de pé, clique de pé, clique de pé. Você fala: que capeta insistente, rapaz.
É assim que funciona. Você vai ver muita gente hoje que vai tomar a decisão. A partir de hoje, amanhã eu começo um jejum. Vou vigiar na minha língua, vou vigiar na minha forma de falar, de olhar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero derrubar gigantes. Eu quero que Deus me usa. A meninada, ao invés de colocar essa roupa indecente para atrair a atenção do cão e dos meninos, começa a se vestir de maneira a atrair a atenção de Deus. Ao invés de levantar de manhã cedo e se preparar para ganhar os olhos de um jovenzinho, eu não estou falando das jovens, mas tem velho, né, todo mundo. A sensualidade ou o desejo de atrair não é só para gente jovem, não. Não, vou mudar minha forma, e não é para você ficar feio, não, estou falando das intenções. E tal, e vou lutar. O cão vai se levantar, não vai querer deixar você agir. Insista para Deus te usar com poder e autoridade. Deus quer te usar dentro da tua casa para expulsar as enfermidades, te usar lá dentro da sua casa para expulsar os demônios, te usar na sua casa para ganhar almas, para levantar a mão e profetizar e o milagre acontecer. Fechou uma porta, você fala, não, essa porta vai abrir, em nome de Jesus ela vai abrir. Eu preciso de uma casa, não tem casa para alugar, não tem para os outros, para mim vai ter. Senhor, eu preciso de uma casa, envia a casa e vão te procurar para te oferecer a casa. Ai, será que será, irmão? Eu não estou falando de coisas que eu não vivi, não estou vivendo agora, por relaxo meu. Quantas vezes eu dizia para mim, você está esperando aqui? Estou esperando, e amanhã chega, os outros chegar na porta. Alguém aqui está precisando de uma casa? Estou eu mesmo, orei ontem, falei com Deus que mandar o senhor aqui em casa. E do jeito que eu queria. Tem que voltar, não é obrigando Deus, não, obrigando a minha carne a ceder e o espírito a ter vitória. Tem nesse sentido. Da criança está com dor de cabeça, doente em casa, você colocar a mão na cabeça dela, falar enfermidade, vai embora agora, né? Ah, quem sabe ela vai, talvez ela vai, se Deus quiser ela vai. Não, sai daqui. Porque Deus nos concedeu autoridade espiritual, poder. Imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. É isso que está conosco, nós recebemos isso. E onde é que está? Você novo convertido, que talvez não viveu isso, é para você, é para nós. Sabe? Em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ana é aquela mulher assim que eu falo, meu Deus, levanta mais. Levanta mais mulheres assim. Claro que ela tinha um Eucana. E eu peço, Senhor, levante mais Eucanas. Que Eucana era o cara. Ele estava ali, a mulher não podia dar filhos e ele a amava. Ela era considerada maldita pelos outros e tinha outra que dava filhos, mas ele amava a Ana. E Ana era uma mulher formidável. Era amaldiçoada pela lei, pelo povo, pelos costumes da época. E a Bíblia diz que aquela mulher, quando era provocada por Penina, sua rival que tinha filhos, diz que Ana orava e chorava. Chorava e orava. Você não vê nada da Ana dizendo, ela estava murmurando, sentou com as irmãs para falar da Penina, colocou veneno, bateu macumba para Penina. Não. Mandou mensagem para a avó, para a mãe, para o tio para falar mal da Penina. Não, ela chorava e orava. Desculpe. Ana. Pau está quebrando, a mulher está sofrendo. Sabe o que ela fazia? Chorava e orava. Tem uma mulherada aqui hoje, manda no marido, grita com o marido, ofende o marido, culpa a mãe. É a culpa da senhora, certo? Me pôs no mundo. Culpa todo mundo. Ana chorava e orava. Escute bem. Ela creu, foi, pediu a Deus, continua pedindo a Deus um filho. Já estava velha. E depois de muitos anos, ela pede a Deus, não para de pedir. Ela cria contra a esperança. Quer dizer, tudo indicava que não, mas ela continuava acreditando. E sabe como é que a gente prova que continua acreditando? Uma das coisas é não desistir. Mas a outra é o nosso comportamento no meio das circunstâncias. Quem crê não fica doido, dando porrada, dando soco. Quem continua crendo, continua crente. Quem continua crendo não muda os seus comportamentos. Se tem uma coisa que Deus está olhando no cristão, é o seu comportamento. Daniel, vai para a cova. Vou. A leãozada olhou e falou, o que eu vou fazer com esse cara? Como é que come? O cara era crente. Crente antes de entrar na cova, crente quando colocaram o camarada na cova, continua sendo crente. No outro dia o rei, então,
Daniel, dar-se-ia o caso do teu Deus que você serve ter te livrado dos leões? Sim, ó rei, está tudo bem comigo. Bandar a caixa. Você imagina a cara dos leões? O que eles fizeram? Deitaram no cantinho, usaram as patinhas? Ou de repente não, porque Deus prova. Talvez ficaram uou, 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 e aperta e voltava, uou, porque leão é leão. De repente eles iam lá perto, uou, e o anjo na frente com a espada, com fogo assim, vem besta, vem, te arranca a cabeça. E Daniel lá, Senhor, tem misericórdia, eu creio no Senhor, mas não desisto de orar, eu confio no Senhor, Senhor, estou aqui para te servir, continuo sendo seu servo, segura o leão, Senhor, amarra o leão, meu Deus, tem misericórdia, Deus, sou teu servo, continuo te servindo, se é a minha hora, é chegada a minha hora, mas eu não quero morrer agora, eu tenho umas coisas para fazer, sinto que tem obra para mim ainda, Senhor me salvando, me livrando, esse povo lá fora vai crer, vai ver o milagre do Senhor, o leão, Senhor, o leão, meu Deus, tem misericórdia, o anjo lá com a espada na mão, que a gente é crente, mas a gente se assusta. A gente é crente, mas a gente tem medo. Sou crente, oh, que bom, não tenho medo de nada. Minha cabeça dói, mas eu não sinto dor. Fico sem comer, mas não sinto fome. Não, a gente adoece, sente medo, sente susto. Mas nós cremos no Senhor. E essa fé tem que voltar. O leão está rosnando aí fora. Fala, eu creio no meu Senhor, no livramento dele. Você vai ver isso. Quando você se encontrar e você analise a sua vida agora, feche os teus olhos por um momento. Feche os teus olhos por um momento.